chegou o momento do nosso horário de história e eu queria dizer que nós vamos corrigir apenas a primeira questão e a quarta letra A das páginas 64 e 65, porque vocês sabem que a grande maioria das questões são pessoais. Então, na primeira, ele nos pergunta que problemas sociais podemos identificar nas cenas, né? Então, no caso, vamos marcar, né? A primeira, em que o garotinho está dormindo na rua. A terceira, onde temos um garotinho no hospital e está bem danificado, nós podemos observar. E o garotinho que está lavando os carros, né, na rua. Então, essas são as três problemas sociais que podemos encontrar nessas imagens. E na quarta letra A, ele pergunta qual o problema social retratado na tabela acima, que fala sobre pessoas em situações de rua. Aí, no caso, a resposta da letra A é a falta de moradia, com certeza. Então, pessoas em situação de rua, o problema retratado é a falta de moradia. Então, o restante dessa atividade toda pessoal, né? Resposta pessoal. E por isso eu vou precisar ver a resposta de vocês. Hoje nós iremos tratar lá na página 44. Peguem aí seus livrinhos na página 44, livro de história. Hoje nosso tema será as moradias. Então vocês sabem que existem diversos tipos de moradias. Na página 44 ele nos pede para vocês colarem a foto da moradia de vocês. Se vocês tiverem, podem colar aí. Aí ele começa, né? Nossa moradia é o lugar que vivemos com familiares, né? Papai, mamãe, tio, vovó, amigos também, ou até mesmo sozinhos. Nela nos sentimos seguros e protegidos, né? Então, lá é o nosso refúgio, né? Nossos antepassados, eles não construíram moradias. Olha, observe, nossos antepassados, eles não construíram moradias. Então, o que eles faziam? Eles moravam, né? Dormiam em cavernas. Tá, então, para se proteger da chuva, do frio, do sol e dos outros animais, eles se abrigavam em cavernas ou até mesmo em grutas. Essas cavernas ou grutas eram buracos totalmente de rochas. Muitas vezes nessas grutas eles tinham até que disputar o espaço com animais. Então, o homem às vezes tinha que entrar em uma luta corporal com o animal para poder residir naquela gruta ou a caverna. Aí, depois de um tempinho, o homem descobriu o quê? O homem descobriu o fogo. Depois que o homem descobriu o fogo, ficou tudo mais prático para eles. Então, depois que ele descobriu o fogo, ele passou a fazer, sabe o quê? Iluminar as cavernas. E também aquecer os alimentos e também cozinhar. Então, depois que ele descobriu o fogo, ele passou a iluminar sua caverna, a cozinhar os alimentos, né? E se aquecer sabendo que era muito frio. Com o tempo, o homem foi aprendendo a dominar alguns recursos da natureza, né? Ele começou a aprender a utilizar rochas, ele começou a plantar, coisa que não fazia. O que o homem fazia? Os nossos antepassados faziam. Eles se alimentavam daqueles alimentos que eles encontravam em uma determinada região e depois, quando terminava aqueles alimentos, eles migravam para outros lugares atrás de alimentos. Mas depois de algum tempo, eles já começaram a entender: eita, peraí, eu posso plantar o meu alimento, né? Então eu posso plantar e aí não vai ser mais preciso eu ficar mudando todo o tempo de lugar. Olha que interessante, como o homem é inteligente. Então ele também passou a construir sua moradia. Então o homem ele vai construindo coisas, tendo ideias, né, a criatividade a partir das suas necessidades, né? Eu necessito de uma moradia. Então ele começou a pensar, raciocinar e começou a aprender a manipular materiais que servissem para a construção de uma moradia. Agora, na página 45, ele nos dá alguns exemplos de moradias. Nós temos moradias rurais,
as casas de pau a pique e as palafitas. Vamos ler aqui juntos as características de cada uma. As moradias rurais, elas são mais afastadas uma das outras e rodeadas de árvores ou produções agrícolas. Então, diferente das casas urbanas, né, das moradias urbanas, as moradias rurais, elas não têm várias casas próximas das outras, como nós temos aqui na nossa cidade, né? São casas bem próximas uma da outra, apartamentos, né? Um em cima do outro, não. Geralmente as moradias rurais, elas não têm esse tipo de aglomeração, né? Uma próxima da outra, não. Geralmente são mais afastadas, ao redor tem grandes árvores, ou até mesmo produção agrícola, né? Geralmente produção, por exemplo, de banana, né? Gosta muito também de cheiro verde. Então, são alguns dos exemplos de produções que eles têm. Um exemplo também nas moradias rurais, eles gostam muito da que nós chamamos de produção familiar, né? Eles produzem lá seus alimentos e vendem para cá, para nós na cidade. Outro exemplo de casa que nós temos é as casas de pau a pique. Elas são feitas com madeira e barro e também elas são vistas nas zonas rurais e geralmente em áreas mais carentes. Então, as casas de pau a pique já são feitas de madeira e barro e geralmente nós podemos ver em áreas mais carentes. As palafitas, elas são barracos suspensos por estacas, cujo piso fica acima do rio. Então, eu acredito que vocês já tenham visto na televisão as casas de palafita, né? São as comunidades ribeirinhas também. E aí, como é que funcionam as casas de palafita? São casas feitas acima do rio, né? E que acima do rio, o piso fica acima do rio e são suspensas por estacas, né? Umas estacas geralmente, mais ou menos isso. E aí eles moram nessas situações. Geralmente são pessoas em que não têm condições de construir uma casa de tijolos, né? Então, são pessoas bem vulneráveis e o risco de doenças é muito grande. Atualmente, página 46, atualmente o aumento da população e a má distribuição de renda que gera desigualdade vem causando também o aumento de construções inadequadas, com materiais e terrenos inapropriados. As pessoas constroem suas moradias em encostas, à margem de rios ou em morros, com materiais e estruturas que oferecem riscos. Por esse motivo, as prefeituras dos municípios têm um órgão que fiscaliza essas construções, visando a segurança das pessoas. Então, eu sei que vocês observam todo início de ano, por exemplo, de janeiro, fevereiro, onde tem maior quantidade de chuvas, né? Nós podemos observar nas favelas, né? Desmoronamento, das casas, né? Das favelas e tudo mais. Então, por que isso acontece, tia? Porque são pessoas que estão à margem, né, da sociedade, não têm condições financeiras e o governo também não trabalha suficientemente bem e que lhe dê suporte para que elas consigam uma moradia melhor, uma moradia de qualidade, porque isso é um direito de todos têm o direito à moradia. Então, aí são pessoas que vivem à margem da sociedade, então não vê outra alternativa a não ser construir como ele nos diz, em terrenos inapropriados e com materiais inapropriados. E aí o resultado disso vem os desmoronamentos, pessoas morrem, né? E é uma tristeza grande. Em muitas cidades brasileiras é possível perceber o que chamamos de contraste social. O que é um contraste social? Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos um bairro bem chique, podemos dizer assim, com grandes apartamentos, asfalto de qualidade, tudo bem acima do nível. Mas, em outro lado, podemos observar o quê? Favelas com construções inapropriadas,
bem próximas a outras aglomeradas com energia elétrica de qualquer jeito. Então, isso é o que nós chamamos de contraste social. Aí ele nos dá o exemplo de Recife. Existe o bairro de Boa Viagem, que é um bairro de classe alta, mas digamos que ao lado temos uma comunidade carente, que no caso é Entrapulso, o nome da comunidade. Então, o contraste social é isso. De um lado nós temos moradias de alta qualidade, de alto nível, e de outro nós temos moradias construídas de forma inapropriada, em terrenos bastante perigosos. Então, isso se chama de contraste social. No Rio de Janeiro também é muito comum ver favelas sobre os morros que compõem a paisagem da cidade. Em todo caso, as moradias estão situadas em locais com características próprias. Inclusive, é muito comum adotarmos lugares como marco de referência e de memória. Lugares como referência porque indicamos escolas. O bairro fulano de tal, que fica em escola tal. Por exemplo, no bairro da Palmeira, lá onde fica o Colégio de Atuação, por exemplo, né? Então, esse é o tipo de como é que nós dissemos? De localização que nós damos a algum bairro pela moradia que está ali. Então, no caso, o bairro da Palmeira, lá tem o Colégio de Atuação. Então, é um tipo de moradia. Então, centros culturais, entre outros, né? Assim, é importante conhecer histórias e homenagens feitas com nomes também, tá? Então, isso é bastante interessante. Na página 47, ele nos dá exemplo de algumas moradias. No caso, as moradias indígenas, as moradias quilombolas e as moradias urbanas. Nas moradias indígenas, eles têm uma forma de organização social que eles cultivam o quê? Cultiva a organização social, né? Eles têm digamos que é uma forma de cada um tem sua tarefa em prol de algo, tá? Falei besteira. Geralmente nas aldeias todas as atividades são voltadas ao coletivo. Essa aqui é a forma de organização, tá, gente? Eu confundi tudo. Ao coletivo, inclusive a construção de moradias. Então, no momento que eles vão construir uma moradia, geralmente os homens, né? São bem envolvidos naquela construção. Todos devem contribuir para que aquela moradia seja construída. Então, as ocas, elas abrigam dezenas de famílias indígenas que socializam e partilham a vida sem grandes problemas. Então, são todos voltados para a construção das moradias indígenas e todos têm que trabalhar. Todos têm que contribuir para que a moradia seja feita. As moradias quilombolas. Ainda no Brasil colônia, os negros eles eram trazidos da África para o Brasil para o trabalho escravo no Brasil. Eles viviam em senzalas. Então, como eles viviam? Não tinham comida de qualidade, não tinham roupas de qualidade, era um trabalho à força, e geralmente apanhavam muito, sofriam maus tratos dos feitores, né? Então, o negro, querendo fugir dessa situação de escravidão, de maus tratos, de má alimentação, de saúde de má qualidade, o que eles faziam? Eles fugiam dessas grandes senzalas e iam para lugares que eram chamados quilombos, né? E lá eles construíam quilombos e lá eles iam viver a seu modo, cultivar a sua cultura, as suas danças, as suas comidas e tudo mais. Então era uma forma dele fugir daquele senhor que o maltratava, daquela vida de escravo. Ainda hoje há vários quilombos espalhados pelo Brasil. Aqui em Santa Inês, se eu não estou enganado, nós temos o quilombo Onça e o quilombo Marfim. O quilombo Marfim, ele não é um quilombo bastante conhecido. Se ele não estou enganado, ele foi fundado em 1980. Eu tive a oportunidade de passar 3 meses indo para lá, para o quilombo Marfim. É um quilombo que ele está sendo tomado por fazendeiros. Eles estão praticamente fechando todo o contorno do quilombo. Eles não têm mais acesso ao rio por conta de uma compra de um terreno lá, ao lado de um fazendeiro lá. E aí o acesso deles ao rio mais próximo
não está mais acontecendo. E aí a questão da plantação também, né? A plantação de mandioca também não está mais acontecendo, porque os terrenos ao redor estão sendo tomados. Então, não tem um posto de saúde, não tem uma escola adequada. A escola é o que nós chamamos na educação de multisseriada. Como é isso que chama multisseriada? Eu tenho, por exemplo, alunos do 1º ao 4º ano, por exemplo, todos juntos numa mesma sala de aula. Olha a situação. Se já é difícil dar aula em uma única sala com alunos de todos em um único ano, como por exemplo nós no 3º ano, imagine 1º, 2º, 3º e 4º ano todos juntos dentro de uma sala de aula. É muito difícil trabalhar, mas lá é isso que acontece. E os alunos, a escola, entre aspas, que não é bem uma escola, né? É somente até o 4º ano. O ensino médio, eles vêm para cá, para a cidade, né? Santa Inês. Então é muito difícil, a cultura ser feita, realizar as danças deles e tudo mais. Então, o Quilombo Marfim é um quilombo que existe aqui em Santa Inês. Não é muito conhecido, mas ele existe e está resistindo. Os quilombos hoje aqui, até hoje, eles resistem, porque eles são muito desamparados pelos governantes, tá bom? E agora nós vamos falar das moradias urbanas. Essas moradias são muito variadas, são construções antigas e até modernas, utilizando concreto, ferro e cerâmica, tudo moderno, né? Tijolos, telhas, azulejo, tudo que há de mais sofisticado. São as chamadas construções de alvenaria. Então, construções indígenas, todos trabalham em prol daquela construção, no caso são as ocas. Nas moradias quilombolas, são pessoas, né, que fugiram dos seus senhores em busca de uma vida melhor, de qualidade, e que fosse respeitada ali sua cultura, cultuada a sua cultura, e existem até hoje. E as moradias urbanas são as mais variadas, são construções modernas e até antigas, mas que se utilizam de materiais mais modernos, né? Tijolos, azulejos, telhas e tudo mais. Então, essa é a nossa aula de hoje sobre as moradias na nossa disciplina de História.